pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o livro A Representação do Eu na Vida Cotidiana de Erving Goffman, especificamente sobre fachada social. Você já parou para pensar que nós estamos o tempo todo atuando? Que a pessoa que nós queremos encontrar, descobrir, não existe, porque nós não somos seres únicos, nós somos seres múltiplos, nós temos várias facetas, nós temos várias máscaras sociais, nós temos vários papéis sociais. E o Erving Goffman é um dos precursores, vamos dizer assim, um dos principais sociólogos para a gente discutir essas máscaras sociais, esses papéis sociais, essa representação. Então a gente vai lá do comecinho para entender o que é fachada social. Representação é toda atividade de um indivíduo que se passa num período caracterizado por sua presença contínua diante de um grupo particular de observadores e que tem sobre estes alguma influência. Ou seja, a representação é toda a atitude, comportamento, né, como que eu me porto diante de outras pessoas, né, com quem eu tenho uma relação contínua e que eu exerço ali algum tipo de influência sobre essas pessoas. Não pode ser uma relação entre os pais e os filhos, entre os chefes e os funcionários, entre uma celebridade e ali os seus fãs, entre um político e seus eleitores. E fachada é o equipamento expressivo de tipo padronizado, intencional ou inconscientemente empregado pelo indivíduo durante sua representação. A fachada é o suporte, é o que vai dar segurança para que o ator social, né, exerça o seu papel. E essa fachada, ela acontece de forma intencional ou de forma inconsciente. Então você pode, eu vou me portar diante de tal pessoa, eu tenho que vestir tal roupa, eu tenho que arrumar meu cabelo de certa maneira, eu tenho que passar uma maquiagem. Ou ela pode acontecer de forma inconsciente. E aí são outros tipos de representação, né? Como a sua idade, como a cor da sua pele, como a sua altura. Para a gente entender, o Goffman usa a metáfora do teatro em si, né? Quando um ator vai representar, ele tem o cenário como suporte para sua atuação. E ali são os móveis, as cortinas, a iluminação, toda aquela estrutura que faz com que ele sinta segurança no momento em que ele está atuando. A nossa fachada pessoal, como ele vai dizer, são elementos que estão inerentes a nós, né? Que podem ser ali o distintivo da sua função, da sua categoria, pode ser sua roupa, o seu sexo, sua idade, sua altura, sua atitude, sua aparência, sua forma de falar, suas expressões faciais, seus gestos corporais, dentre tantos outros. Então, são esses elementos que vão fazer parte da nossa fachada pessoal, da nossa fachada social. E são elementos que com o tempo eles vão ficando fixos e eles não variam de uma situação para outra. Então, a minha idade, eu vou carregar isso até completar uma outra idade. Então, a minha altura, o meu peso, a minha aparência física. Então, são elementos dessa fachada que são fixos, né? E a minha cor da pele e elementos que são momentâneos, que são transitórios, são aqueles que eu vou variando de uma situação para outra, né? Como expressões faciais, como gestos corporais. Então, em determinadas situações, eu vou reagir de alguma forma. Então, eu posso levar um susto e reagir com surpresa. Eu posso chegar numa festa surpresa, nossa, super surpresa, sabendo que não era surpresa, né? E essa fachada social se divide, né, em alguns elementos para que fique de mais fácil compreensão. E o primeiro elemento é a aparência, o impacto. É como a pessoa, é o primeiro contato
que eu tenho com um grupo de pessoas, com outra pessoa. Então, são informações que vão falar como que eu tô, se eu tô bem, se eu tô triste, se eu tô com raiva, que vão mostrar em qual ciclo da vida eu estou, né? Em qual momento de vida eu estou, que vai mostrar se eu tô trabalhando ou se eu tô no momento de lazer. Se eu estou fazendo determinada atividade com vontade ou não, ou com desprezo, vamos dizer assim, ou com indiferença. E é é o meu cartão de visita para as outras pessoas. É como as pessoas vão me ver naquele primeiro momento. E a maneira, que é outro elemento, é a forma com que eu vou agir depois desse primeiro momento. É como nós percebemos qual é o tipo de interação que a gente vai ter com a outra pessoa no futuro. Se ela tem uma postura mais arrogante, né, uma postura mais autoritária, né, mais altiva, que vai demonstrar que é ela que vai começar a conversar comigo, que é ela que vai começar a aliar ação. Ou se essa pessoa tem uma postura mais humilde, né, uma postura mais de submissão, que vai mostrar que ela vai obedecer ordens. E o que nós esperamos, segundo Epictetus? Nós esperamos que o galo pare de cantar, mas nós esperamos uma compatibilidade entre maneira e aparência. Né? Nós esperamos que a forma com que a pessoa se apresenta para nós no primeiro momento corresponda à atitude que ela vai tomar no segundo momento. Né? Um exemplo que ele vai trazer é o exemplo do Mandarim, que é o prefeito de uma cidade, acredito ali na Ásia. E ele vai falar que esse mandarim ele vem sentado numa cadeira, né, grande, carregado pelos os empregados pela rua, né, e ele tem uma postura ele é um homem grande, né, um homem grande, alto, né, forte, e tem uma expressão zangada, né, um olhar assim de ódio, que parece que vai matar alguém em algum momento. E aquela é a aparência dele, né, aquele primeiro momento que você olha para ele e a maneira que ele vai agindo, né, ao longo daquele percurso corresponde com a aparência dele, porque em nenhum momento ele sorri. E é isso que nós, meros mortais, esperamos das pessoas, principalmente dos políticos, dos religiosos, dos professores e até mesmo dos humoristas. Então, a gente espera que a forma com que a pessoa se apresenta pra gente, a forma com que a pessoa aparenta pra gente no primeiro momento, ela haja de acordo. É muito incômodo ver uma pessoa que faz humor triste, ou uma pessoa que é político corrupto, ou uma pessoa que é religiosa transgressora, ou um professor que não corresponde com a expectativa de professor. Essa aparência e essa maneira podem se contradizer. Né? E um exemplo eu vejo uma pessoa que aparenta ser bastante rica, né? Tem uma posição elevada, né? Cultura, elegância. E essa pessoa é uma pessoa que eu não conheço, mas no momento eu passo a conhecer essa pessoa e de repente eu me deparo com uma pessoa legal, humilde, humanizada, de boa, próxima, íntima, se torna íntima minha. Então, essa aparência não correspondeu com a maneira, porque o que eu esperava dela é que ela não fosse o que ela é. Então, quem nunca passou por isso, né? Existe o contrário também. E existe um outro tipo de compatibilidade que nós esperamos, que é entre ambiente, nós estamos falando de ambiente físico, aparência e maneira. Né? Nós esperamos que o ambiente corresponda com a aparência da pessoa e com a maneira da pessoa. E aí ele vai dar o exemplo do agente imobiliário de um grande prédio que foi vendido lá nos Estados Unidos, que eu não me recordo agora o nome. E esse homem fez uma das maiores vendas imobiliárias da história, vamos dizer assim, e as pessoas esperavam muito dele, mas a casa dele era bem simples, o escritório dele era bem simples e era diferente, né? Fugia à regra, né? Era uma incompatibilidade entre esse ambiente, essa aparência
e essa maneira. Outros dois elementos da fachada social que é importante a gente pontuar aqui são o caráter abstrato dessa fachada social e a generalidade dessa fachada social. Então é um pouquinho difícil de entender, bati muita cabeça para entender essa parte. Então, em relação ao caráter abstrato, a gente já vai pensar, são os valores, são os padrões, são as expectativas que nós criamos em relação a uma determinada fachada social. E ele vai dizer que algumas funções, alguns serviços, oferecem aí valores que são bastante semelhantes, valores abstratos que são bastante semelhantes, que é confiança, honestidade, competência, integridade, dentre outros. E o que nós costumamos fazer? Nós pegamos esses valores abstratos de um serviço, de uma determinada profissão, vamos dizer assim, e nós generalizamos aquilo. Então, se eu vou no consultório médico, o médico tem que ser ético, profissional e tal, usa jaleco branco, aquela coisa toda. Então, eu vou esperar que todos os outros médicos, todos os outros profissionais de saúde também sejam da mesma forma. Quando eu generalizo esses valores abstratos para todos os serviços ou para as pessoas que eu conheço, para os atores sociais que eu conheço, para mim é mais cômodo generalizar, mas também é frustrante, porque no determinado momento que aquela pessoa não corresponder àquela expectativa, eu vou me frustrar. Pronto, um exemplo perfeito nos relacionamentos. Você espera que da outra pessoa exista esses valores de confiança, de amor, de respeito, de carinho, lá. Só que aí você generaliza como se todas as pessoas com quem você fosse se relacionar fosse ter essas características. Aí você termina por descobrir que nem todas as pessoas têm essas características que você generalizou e você se frustra. Nós somos socialmente encorajados a esperar essas semelhanças. E a generalidade, que a gente já falou um pouco dessa generalidade, seria aí, pode existir uma fachada social, mas pode existir por trás dessa fachada social várias representações. Olha que interessante. Aí ele cita Radcliffe Brown, quando ele fala que em comunidades pequenas uma pessoa pode ser definida como um ser único, ter o seu lugar único naquela comunidade. Mas a partir do momento que aquela comunidade cresce, as pessoas são obrigadas a se dividirem em clãs. Então ela não é mais o fulano, ela é a pessoa do clã tal. E aí ele vai trazer isso, o Wolfman vai trazer isso para a representação social. Então, quando eu trabalho numa empresa, vamos dizer, determinada empresa tem N funcionários, só que existem as categorias desses funcionários. Então, os funcionários que são das categorias mais baixas não vão ter os mesmos direitos, os mesmos salários, as mesmas condições que os funcionários de cargos maiores. Aí ele vai trazer o exemplo de uma empresa que não quer que essas pessoas convivam entre si, essas pessoas de categorias diferentes não quer que convivam entre si. E eles vão comer em lugares diferentes, vão andar em ambientes diferentes, mas em determinados momentos, todas essas pessoas vão ter que vestir a camisa da empresa e vão ter que representar um papel único, os funcionários da empresa tal, sem essa distinção, por um momento, de categorias. Então, no caso dessa fábrica, essa representação social é institucionalizada e ela passa aí a se chamar representação coletiva. Fachadas sociais não se criam, raramente se criam. Elas existem, vamos dizer assim, quando um indivíduo vai assumir determinada função, determinado cargo, determinado papel social, ele não vai criar um novo papel social. Quando uma pessoa tenta criar
um novo papel social ou tenta modificar um papel social já existente, ele é coagido a escolher um papel social que já existe. E ele vai falar que é um dilema escolher essa fachada social. Vai trazer o exemplo de quando eu vou receber uma pessoa em casa, eu tenho que escolher, decidir o que eu vou oferecer para essa pessoa, né? Como que eu vou arrumar ali a casa, como que eu vou me vestir para receber essa pessoa, será que eu recebo essa pessoa com a roupa de sair, ou com a melhorzinha roupa de ficar em casa, ou com a minha roupinha de sábado de tarde. Então você pode usar esses elementos, né, o cenário, o ambiente, a maneira, em situações diferentes. Você pode usar a mesma roupa mais arrumada para um date, para trabalhar, para um passeio. Então isso é fachada social, né? E também existe a possibilidade de você usar um cenário, uma maneira ou uma aparência em um determinado momento, né? Em eventos esporádicos, vamos dizer assim. Mas, segundo Goffman, isso é uma exceção e não uma regra, né? Porque a regra é que essa representação, essa fachada social seja padronizada. Então, a coisa que é padronizada é uma coisa que se repete. Essa representação é contínua, né? Então, vamos lembrar aí dessas palavras. Nesse vídeo, a gente falou sobre, só recapitulando tudo que a gente falou, representação social, que é a forma com que eu me comporto na frente dos outros, fachada, que é aí esse cenário, né, que vai me dar esse suporte na minha representação, que pode ser a minha roupa, a minha aparência, a minha idade, meu sexo, minhas expressões faciais. Essa fachada social se divide em aparência, que é como eu me apresento para a pessoa no primeiro contato, maneira, que é como essa pessoa espera que eu me apresente, que eu me comporte de acordo com a minha aparência. E ainda existe o caráter abstrato, que são esses valores, esses princípios que eu vou generalizando, né? E generalidade é justamente a possibilidade de existir numa fachada social, por trás de uma fachada social, várias representações e, por fim, esses elementos da fachada social, uma fachada social pode ser usada, uma mesma fachada social pode ser usada em diferentes representações sociais e a regra é que elas sejam elementos padronizados, né? Sejam comportamentos aí contínuos. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha sido claro para vocês. É importante que leiam o livro, deixem nos comentários se vocês compreenderam, se ficou alguma dúvida. Espero poder responder para vocês. Beijo e até o próximo vídeo.